Ai, Letícia. Bom, gente, vejo que já tem algumas pessoas entrando aqui na live. Bom dia, gente. Meu nome é Alessandra. Eu sou assistente social da KPM Social. Para quem está chegando agora e ainda não conhece o trabalho, a KPM Social ela é uma instituição sem fins lucrativos. Ela atua com assessoramento técnico, político, administrativo e financeiro a 42 instituições a nível Brasil. Para essa live de hoje, nós vamos abordar a temática sobre SUAS, que é Sistema Único de Assistência Social, e direitos humanos em tempos de pandemia. Para conduzir essa live, eu vou convidar para conversar aqui com a gente a assistente social Renata Zanelato, que é especialista em saúde pública e psicologia social. Como o tempo do Instagram é um pouco limitado, peço que fique à vontade para fazer perguntas, tirar dúvidas, porque as perguntas que não forem respondidas, eu vou deixar um e-mail aqui embaixo e elas serão respondidas posteriormente. Deixa eu chamar aqui a Renata. Olá, tá me ouvindo? Oi, Renata. Tô te Oi, ouvindo, só não tô te vendo. sim, tô vendo aqui, só um minuto. Peraí. Hum, Calma aí. Vou sair e entrar de novo, tá? Só um minuto. Sim. Deixa eu com. Agora foi. Ai, cadê essa imagem? Tá me Ainda ouvindo? não consigo te ver. Caramba, peraí. Vamos lá. Ao vivo tem essas coisas, né? Tá indo, não sei por quê. É, você E aí? vê se não é a sua conexão. A câmera ela não tá virada não, né? De repente Não, não, pode ser isso. não tá não. Tá, deixa eu pedir ajuda aqui ao técnico filho, que entende mais do que eu. Só um instante. Se aparecer a imagem, você me fala, hein? Sim. E tava tudo certinho, gente. O que que houve com isso?
É só porque é ao vivo que acontece isso. Ah, Agora agora foi. foi. Bom dia, Renata. Bom Você me dia. escuta bem? Consegue me ouvir bem sem fone? Tá Sim, me tá ouvindo bem? ótimo. Então, Renata, em nome da equipe da Capemino Social e também da Presidente Janete, eu agradeço muito a sua presença aqui. Ainda mais que essa temática é muito importante para poder nortear o trabalho das instituições nesse momento tão conflituoso que nós estamos vivendo agora. Fica à vontade, pode começar. Posso? Então tá bom. Tá. Meu nome é Renata Zanelato, sou assistente social, né, em construção, caminhando a especialização, né, como a Alessandra falou, em saúde pública e psicologia social, né, que são duas áreas que eu gosto muito, né, complemento ao meu trabalho enquanto assistente social, e a gente vai se aprimorando cada vez mais. Queria agradecer muito, né, a Capemisa Social, a Letícia, que me fez o convite através de uma palestra que eu fiz na faculdade onde ela estuda, falando sobre o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, nesse período de pandemia, sobre direitos humanos também, só que voltado para o curso de serviço social. E aí ela me fez o convite, né, junto com a Capemisa, e para mim está sendo um privilégio, né, estar participando dessa live. Agradecer a Alessandra, né, pela articulação desses dias, né, tivemos trocas ótimas, podemos. Deixa eu acertar aqui que mexeu. Podemos fazer algumas trocas, conversar bastante, né, até mesmo para a construção da ideia desse momento, dessa live. Estou vendo aqui, né, algumas pessoas estão entrando, né, alguns conhecidos, bacana. Né, pessoal, sejam bem-vindos. Se tiverem perguntas, né, podem ir colocando, a Alessandra já falou. Se não der tempo de responder tudo, né, nós vamos estar enviando aí por e-mail, enfim. Tá? Mas a ideia é que não fique dúvidas, que todos sejam respondidos, ok? Então, para começar, eu gostaria de fazer uma contextualização, né? A, a abordagem é sobre o Sistema Único de Assistência Social, direitos humanos, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, nesse cenário que nós estamos no Brasil. E aí nós temos que ponderar alguns pontos, né? Um deles são sobre os avanços da extrema-direita que precisamos, enquanto cidadão, enquanto população brasileira mesmo, representantes da sociedade civil, representantes de uma população que é vulnerável, né, que traz aí a marca da desigualdade, precisamos estar atentos acontece através, no nosso campo, através, né, que são que estão na ponta e que atinge, né, e que trabalha diretamente com essa população. Tá? E aí, quando nós falamos sobre essa atenção, nós estamos falando exatamente sobre proteção, né? Sobre a proteção social que é dirigida a essa população. Né? Então, a proteção social ela requer essa integração entre a política da assistência social e a saúde e todas as outras políticas e a rede socioassistencial, a rede de atenção, né? Todas é, essa rede, essa gama envolvida que deve estar disponível para atendimento dentro do possível, né, para essa população que já traz essa marca de desigualdade. Tá? A recomendação da Secretaria Nacional de Assistência Social é que as atividades fossem suspensas dentro do possível ou restritas, né, ou reduzidas.
E, nesse sentido, nós devemos refletir que o papel das instituições nesse período. Por que eu estou falando isso? Porque o isolamento ele é uma medida protetiva, ao mesmo tempo que o isolamento ele traz e agrava o risco social e pessoal. Tá? Então, é uma reflexão, algo que nós não podemos perder o foco. Tá? E aí eu queria trazer para vocês, para a gente entender, porque eu sei que as instituições aqui presentes e muitas pessoas conhecem, né, o trabalho dentro da defesa, dentro da política da assistência social, né, ou tem o seu eixo de trabalho dentro da assistência social. Mas nem todos, né, conhecem a política de assistência. E eu observei isso, né, quando porque traz até a confusão por causa do nome, né? SUS e SUAS. O SUS a gente, né, conhece, tira de letra. E quando nós falamos SUAS, e aí é algo que nós precisamos fortalecer, né? Até mesmo, é uma sigla, é um nome, mas sim, é o que representa. Né? Então, as pessoas precisam conhecer o SUAS da mesma forma que sabe o significado do SUS. E quando eu fiz a divulgação, eu tive um questionamento de uma pessoa que perguntou: Renata, você errou, é SUS. Eu falei: não é SUS, é o SUAS. E eu falei: nossa, né, para a gente é algo tão próximo, mas não é a realidade de todas as pessoas. Né? Porque as pessoas sabem o que é instituição, sabem o que é CRAS, sabem o que é CREAS, mas não sabe o que isso significa. E aí é uma forma do fortalecimento. Ah, Patrícia Narciso entrou. Beijo, Patrícia. É uma forma do fortalecimento também dessa política. Tá? Então, é fundamental, para entendermos esse cenário atual, fazer um paralelo entre o antes e o depois do SUAS, tá? Que é esse sistema único, unificado, né, de assistência social. Tá? E fortalecer e reconhecer enquanto uma política pública, enquanto direcionada para toda a população que dele necessitar, que dela necessitar. Tá? E é interessante a gente também entender esse o que vem antes e o que vem depois do SUAS, né? Porque se pensou, o Brasil começa a ter algo que é direcionado para assistência social a partir da década de 40, aí com a chamada LBA, né? Legião Brasileira de Assistência, que foi criada aí pela primeira-dama, né, e o damismo, né, esteve sempre muito presente na nossa política e sempre com esse cunho da benevolência, sempre com o viés assistencialista, sempre com um viés voltado para a caridade. Né? E isso, né, ele vai se arrastando até a década de 90, quando é extinta, né, a LPA, no governo do FHC, né, que foi uma das primeiras medidas dele, né, foi estar extinguindo esse sistema, né, reconhecido como assistência. Né? E aí o que isso demarca? Né? Que a assistência dessa década, até a década de 90, não tinha um ordenamento que fosse legal, que dissesse como o Brasil deveria encaminhar, deveria atuar de forma legal essa política de assistência. Só que aí não aconteceu, né? Assim, opa, surgiu a política de assistência de forma legalizada como nós conhecemos hoje. Tudo no Brasil, principalmente de um período
pós-ditadura militar, num período de retrocessos, né? Nós tivemos aí um período de redemocratização que culminou, né, com a Constituição Federal de 88. E aí, nessa Constituição, né, que é a que nos rege hoje, né, tem o destaque dos artigos 203 e 204, que traz assistência como um direito do cidadão e como um dever do Estado, né, compondo aí o tripé da Seguridade Social, em conjunto com a Previdência Social, que conhecemos, né, de forma contributiva, que não chega a todos, enfim. E a saúde também, que aí teve um grande ganho, né, que passa a ser universal, passa a ser para todos, e um direito, né, da população e um dever do Estado de prover a saúde em todo o território nacional. E aí é nesse início, né, de legalidade que se insere a assistência no Brasil. Tá? Então, esse ponto é a grande reviravolta. Né? E logo depois, em 93, foi promulgada a Lei Orgânica de Assistência Social, né? A chamada Menina Loas. Né? Eu ouvia muito isso na faculdade. Né? Menina Loas, novinha, né? Um corpo muito, muito autêntico, né? Trazendo muitos ganhos, né? Muita firmeza do que deveria ser assistência de fato no Brasil. Né? Só que de 1993 a 2005, ainda não tínhamos algo que realmente efetivasse essa política no Brasil. Tá, Alessandro? Ó, vai vendo o tempo aí, por favor, tá? Ah, sim, sim. Bem delicadeza. Não tínhamos algo de concreto, né, que efetivasse essa política no Brasil. Né? E aí, somente com a conferência de 2002, que aí nós temos a regulamentação da NOBSUAS, e em seguida nós temos aí, em 2005, a criação do Sistema Único de Assistência Social. Né? E pensar no SUAS também é pensar naquela época, né? Eu gosto de fazer esse paralelo, porque a gente consegue visualizar e ver exatamente o ganho que nós tivemos, né? Com a abrangência territorial, com a aproximação dos próprios equipamentos, né? Abrangência de atendimentos, né? Divisão de trabalho, né? Enfim, a proteção que foi abrangendo, né, toda a população. Né? Nós tivemos um ganho muito grande, mas vivemos num país, né, que embora seja, e nós podemos concordar sim em muitos pontos de ser um país maravilhoso de viver, de um povo tão caloroso, mas é um povo que é muito atingido. Né? A população ela recebe ataques contra seus direitos o tempo todo. E mesmo com o ganho que nós tivemos com a Constituição Federal, que demarcou todo o nosso direito enquanto cidadão, enquanto direitos sociais fundamentais, né, fundado nos direitos humanos, nós tivemos um período muito curto para aproveitar isso, porque logo na década de 90 nós fomos atingidos em cheio por um sistema neoliberal. Aí, o sistema neoliberal é um sistema bruto, é um sistema cruel. Nós fomos tomados por um sistema que desresponsabiliza o Estado com as políticas sociais. E aí, mais recente, nós tivemos a PEC, né, a emenda constitucional, desculpa, 95, que aí tem um congelamento dos gastos e atinge em cheio o coração
da assistência social, né? Minimiza o papel do Estado nas suas responsabilidades e ataca diretamente a população que é mais vulnerável, a população que necessita de proteção. E aí, nesse papel do Estado de minimizar a sua responsabilidade, né, nós temos aí um crescimento muito grande das instituições do terceiro setor. Só que isso acontece, né, dentro desse contexto. Queria só fazer uma observação, que essa desresponsabilização do Estado com as políticas públicas, com todas as políticas públicas, infla um sistema. E aí a assistência social, ela é a mais atingida, porque você não tem emprego, você não tem uma saúde de qualidade, você tem uma previdência que não chega a todos, e você infla a assistência, ao mesmo tempo que você corta os gastos. E aí você precariza, você retrocede toda uma construção que, embora num período histórico pequeno, né, mas vem de uma conquista, né, de um viés que muda o que nós pensamos que era, o que era assistência, para o que nós temos hoje enquanto um direito. Então, esse inflar é muito arriscado, porque ele enfraquece, né? Ele enfraquece a assistência, ele enfraquece os equipamentos, tudo que envolve, ele enfraquece, inclusive, as instituições que trabalham com o viés da política da assistência social. Tá? Eu queria chamar a atenção de vocês, eu até anotei aqui, porque eu não queria deixar passar, e aí vou pontuar aqui. Né? Antes disso, só uma observação. A maior parte da população que nós atendemos é essa população que é atingida diretamente por esse retrocesso que nós vivemos, por esse ataque aos direitos, por esse ataque aos direitos humanos. A política da assistência, ela entra, ela trabalha junto, ela é embasada nos direitos humanos, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que traz, no seu artigo 1, ele traz o direito enquanto a vida da pessoa, enquanto a dignidade humana. Né? E o que nós temos, o que nós precisamos para que possamos dizer que temos dignidade humana. E aí eu queria fazer uma observação sobre isso, quando nós falamos, né, dos ataques, e aí que não é estruturante, por exemplo, o benefício de prestação continuada é aquele ataque à Previdência Social que não atinge a todos. O programa Bolsa Família, né, a transferência de renda, é um outro programa, né, que vai para a população mais empobrecida, né, de extrema pobreza, né, com muitas vulnerabilidades, né, vulnerabilidades sociais, violência e violação de direitos. E só que isso não é estruturante. De fato, essas duas, esses benefícios, eles não retira, né? Ele não dá autonomia para a retirada da pobreza, né? Mas porque é necessário muito mais do que isso. É necessário aquela articulação que eu falei lá no início, não só com a saúde, mas com todas as outras políticas, com todas as instituições que atuam hoje às vezes com outros municípios também. Né? Isso fortalece. Então, nós temos
nesse cenário hoje aqui no Brasil, o auxílio emergencial, que também não modifica esse cenário, né? Esse fator que é estruturante. E eu digo isso por quê? Porque não chega a todos. Nós sabemos que nem toda a população tem acesso à internet, nem toda a população tem celular, nem toda a população tem uma casa, tem moradia, nem todo cidadão brasileiro tem seus direitos de fato resguardados, garantidos. Então, o auxílio ele está sendo muito bem-vindo, é óbvio, né? Sabemos, mas principalmente aí quem está na ponta, né, atende diretamente essas famílias, né, sabe a diferença que está fazendo esse auxílio. Ah, é pouco, é R$ 600, mas são R$ 600 que têm ajudado muitas famílias, sim, nesse período. É um período, né, ele é emergencial, ele não é contínuo, não é permanente. Sabemos disso, mas que precisa ser tratado também com a mesma atenção, o mesmo cuidado, para que seja estruturado. Então, não adianta somente direcionar a política de assistência. Ainda mais nesse período de pandemia, nós trabalhamos, atingiu todas as políticas, né? Saúde, educação, enfim, tudo, tudo. Essa pandemia atingiu todas as políticas. Tá? E é nesse cenário que está inserida as instituições do terceiro setor. E o que eu tinha falado, né, sobre os apontamentos, né, como estão sendo afetados, como essas instituições estão sendo afetadas nesse momento. Tá? Então, eu coloquei, né, trouxe para vocês aqui 2 pontos. Tá? As oportunidades e os desafios. Enquanto oportunidades, nós tivemos aí a aceleração da digitalização dessas instituições, dessas organizações da sociedade civil, tá? Visto que 1/3 de todas as instituições do Brasil não tinham sites ou não tinha esse contato com as redes sociais, e aí não divulgavam seus trabalhos, né? Não apresentava para a população o que é feito dentro de uma instituição, né? O que é feito dentro dessa organização. E isso acelerou essa digitalização, trazendo esse corpo tecnológico e aproximando mais a população, não só que ela trabalha diretamente, mas toda a comunidade. Outro fator é utilizar, né, além de utilizar como instrumento de trabalho, ter doações mais transparentes. Né? A gente está vivendo esse período que está tendo muitas doações. As doações, e aí cada instituição ela trabalha as doações de uma forma. Ou ela trabalha num período como esse, que é emergencial, ou ela vai trabalhar de forma permanente. E aí, mas nesse período, né, está muito presente em todos os setores, em todas as áreas, as doações. E você tem a tecnologia como um instrumento para transparência do que a sua instituição está sendo feito quando você dá um retorno para a população do trabalho que está sendo efetuado. Claro que trabalhar doação, a gente precisa estar atento para não violação dos direitos, resguardando o usuário para que isso não viole de fato o seu direito. Um deles é o direito à imagem. Né? Então, são cuidados que tanto os equipamentos como qualquer instituição deve ter na hora de fazer algum trabalho, receber uma doação, vai distribuir para os seus usuários ou para a comunidade, enfim, de acordo aí com o que cada instituição trabalha. É ter esse cuidado de preservação do seu usuário, porque ele tem direito, se você recebe nesse período, né, a gente está vendo muito doações de alimentos e de produtos de higiene.
Só que alimentação não é algo que é temporário. A alimentação, ela é permanente. As pessoas não comem hoje, porque receberam alimento hoje, e só vai comer daqui a um mês, quando receber de novo. A alimentação, ela é diária. Então, que tipo de trabalho eu estou fazendo hoje no meu campo de atuação, onde eu trabalho? Né? Eu estou fazendo isso nesse momento de pandemia como algo pontual, emergencial, ou eu trabalho esse fator como algo para ser estruturante na vida dessa pessoa e que ela busque autonomia. Eu articulo com outras políticas, eu articulo com a rede local. Então, só para a gente refletir, né, trazer alguns questionamentos sobre a nossa atuação. Tivemos aí um aumento das atividades remotas, óbvio, onde isso é possível, porque muitas vezes a dificuldade que o usuário tem em ter um computador, em ter internet ou ter um celular, as instituições também têm. Né? Muitas instituições têm, muitas instituições são pequenas e não têm acesso a esses serviços. Tem o acesso lá de alguém que tem a internet e divide para os seus colegas muitas vezes, falando de uma realidade das pequenas instituições e que fazem um trabalho muito bacana no seu território de abrangência, como eu falei anteriormente. Primeiro, o terceiro setor deixou de ser esse aquela aquele resto, né, do primeiro e do segundo setor. É importante, faz um trabalho que abrange muitas áreas às vezes que a própria política não consegue alcançar em algum território que é mais distante, ou enfim, por outros motivos. Tá? E aí, outra oportunidade é a captação de recursos. Eu tenho observado, nesse período, a quantidade de editais simplificados abertos para captação de recursos nesse período, fazendo ações que são pontuais nesse período de pandemia. Envio muito rápido, mas também com período de execução que não passa 6 meses. Então, é legal, fiquem atentos, né? Entre, busque, que tem muita coisa ainda aberta. Tá? E aí nós temos alguns desafios. Né? Como sobreviver a esse caos de pandemia, de retrocesso, de ataque aos direitos sociais, de ataque aos direitos humanos, como instituição sobrevive a esse caos? Tendo redução da receita, paralisação de parcerias, readequando o orçamento, ao mesmo tempo que é uma oportunidade, o trabalho remoto é um desafio, porque você muitas vezes não consegue acessar, não acessa o seu usuário da maneira que seria se fosse presencialmente. Né? São muitas questões que a gente precisa trazer a reflexão de como as instituições estão sendo atacadas também nesse momento, né? Estão sendo afetadas, perdão. Então, toda essa readequação do trabalho, ao mesmo tempo que trouxe oportunidades, também trouxe grandes desafios. E aí, como eu fico nesse meio? Né? O que eu faço? Eu sou uma pequena instituição que não tenho nenhum tipo de fundo, que eu não recebo nenhum tipo de, de auxílio, ou participo de um projeto maior, enfim, que é financiado. Né? Quem sou eu nesse cenário? Eu sou uma grande instituição que vou sobreviver nesse período. Minha equipe continua trabalhando, cada um com sua função dentro da sua casa, porque todos têm minimamente um celular com internet. Né? Quem sou eu dentro desse cenário enquanto instituição? Que tipo de trabalho eu estou fazendo nesse momento enquanto instituição? Para que seja resguardado aqueles direitos que estão inscritos, né, lá na Constituição Federal, lá na Menina Loas, lá no SUAS.
lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, qual o Brasil é signatário. Não. E quem sou eu nesse cenário? E aí isso é muito particular, né? Eu não posso dar uma resposta pronta, porque cada instituição ela segue um viés, né? Ela tem um público específico, né? Mas são questionamentos que aí servem para todos. Tá? E como não prejudicar os atendimentos de cada instituição? Né? E aí eu pontuei aqui algumas coisas. Né? Por exemplo, tem instituições que tiveram que paralisar as refeições, né? Que fazem as refeições diárias para determinada população, que tem atendimento de saúde, que tem atendimento psicológico, que tem atendimento com serviço social, que tem suas atividades voltadas para o fortalecimento desse cidadão, tem as suas ações de prevenção, enfim. Como não prejudicar esse atendimento de cada instituição? Nós tivemos aí o pacote emergencial, né, para as pequenas empresas, a MP 944. Só que ela não incluiu, né, ela retirou desse auxílio emergencial, desse pacote, 780 mil organizações da sociedade civil. E aí, quando eu falei lá atrás em inflar a assistência, eu fico imaginando todas essas instituições que tiveram suas parcerias paralisadas, que deixaram de receber de algum parceiro, né, porque tiveram suas atividades paralisadas, enfim, por algum motivo, e ela não tem condições, né, nesse momento de atender, e provavelmente, logo após essa fase, retomar todas as suas atividades também vai ser difícil. E aí nós vamos ter um sistema inflado da assistência e que vai sobrecarregar também outras instituições. Tá? Então, são estratégias que já precisam ser pensadas desde ontem, né? Quando nós pensamos na política da assistência, no cenário atual, e imaginar um cenário futuro. Não temos bola de cristal, né? Mas a gente consegue ter uma percepção de que nada vai ser como antes e que as coisas não são fáceis para a gente, né? Enquanto população, enquanto instituição, nunca foram. Né? Tudo que o brasileiro conseguiu até hoje foi com muita luta. E aí permanecer com isso também é outra luta. Então, o que nós temos é o desmantelamento dessas pequenas instituições. E aí, nesse sentido, nós precisamos, desde de agora, né, se não é um pensamento, né, se não é um viés que, 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 que essas instituições ou que seus profissionais, né, que atuam dentro dessas instituições não têm, né, precisa trazer para o fortalecimento da sua instituição a ideia do fortalecimento da política pública. Tá? O fortalecimento do SUAS ele é fundamental. Tá? Essa crise traz esse cenário conjuntural de colapso social e que nós já estávamos vivendo. Né? Não é novidade, a gente sabe disso. Só que isso está cada vez mais acentuado. Tá? Como, por exemplo, questões como a população em situação de rua. O acolhimento institucional para mulheres em situação de violência. E não ter a ideia, lembrei de uma coisa que eu ouvi logo no início do isolamento, acho que muita gente vai lembrar, que o isolamento ele não traz a violência contra a mulher. Ele acentua algo que já existia.
povos indígenas, os imigrantes, ter toda uma população que nesse momento, né, que tem que já vivia nesse colapso social, e nesse momento essas questões foram acentuadas. Tá? E aí, enquanto instituição, há de se pensar quais são as medidas protetivas, sociais, humanas, que nós estamos vivendo nesse momento, né? Quais são as medidas desse distanciamento, né, desse isolamento social que nós estamos vivendo, como isso está ocorrendo? É necessário? Sim, sabemos que sim, é necessário o isolamento social por ser uma medida de proteção, mas ao mesmo tempo, né, eu já falei isso lá no início, ela acentua, ela agrava o risco social e pessoal. Um deles, né, eu citei aqui o exemplo das mulheres que já vivem uma situação de violência ou da população em situação de rua. Tá? Então, nós temos essa obrigação ética de denunciar a violação dos direitos, dos direitos sociais, dos direitos fundamentais, dos nossos direitos humanos, tá? E de cobrar a transparência nessa transferência de renda, desse auxílio emergencial, que ainda hoje nós vivemos, acho que em qualquer município que se passe na frente de uma caixa econômica, o cenário vai ser o mesmo. E aí a gente culpa essa população, a gente vai culpabilizar essa população, aí nós vamos ter vários viés, né? Várias ideias, eu sei disso. Né? Mas qual o nosso papel? A minha gestora, um dia desses, falou para mim assim: a minha vontade, Renata, é ir para a fila, pegar todos vocês e ir para a fila dessa caixa econômica aqui do nosso, que era mais próxima, que ela é quilométrica, ela é enorme. E a gente fazer esse corpo a corpo e trazer as informações, né? Vamos separar. Eu falei com ela, olha, a gente vai apanhar, né? Mas se tiver que ir, né, a gente vai. Estou falando para vocês sair do isolamento, não é isso. Estou falando só uma ideia que a gente teve, que foi muito bacana. Não colocamos em prática, porque aí tivemos o lockdown aqui no nosso município, e depois eu não passei mais em frente ao banco, de fato, para saber como é que está. Né? Mas ainda assim, nós temos milhares de pessoas ainda dentro do sistema da Caixa Econômica, ou agora, né, com o novo aplicativo do DataPrev, que traz a situação daquela frase em análise e ainda que não foram resolvidas, né, e que elas ainda aguardam, e isso vai agravando cada vez mais essa situação. Tá? Então, é um momento de enfrentamento, de construindo proteção e afirmando a política da assistência social enquanto proteção social, enquanto direitos humanos. Tá? Enfrentar esse projeto neoliberal, o próprio reconhecimento da assistência enquanto direito é um enfrentamento do sistema neoliberal. Né? Nós reconhecermos a importância, a, a valiosa, né, o valioso instrumento que nós temos, já é um enfrentamento a esse sistema neoliberal, tá? Que atinge de cheio, né, esses direitos dessa população, que atinge os direitos humanos e que visa somente a economia. Tá? Não respeita os direitos, não respeita as pessoas, não respeita a população dessa nação e visa somente a economia. Tá? Então, o que nós temos hoje é esse desmonte do SUAS. Porém, enquanto profissionais, não podemos ser fatalistas. Né? Nós não estamos invisíveis. Tá? Nós somos atacados, mas nós estamos aqui.
tá? Precisamos fortalecer, precisamos ter ganhos e mostrar esses ganhos para a população, né? De quanto o SUS ele é importante na vida de cada um. Tá? Alessandra, quer fazer alguma pergunta? Como é que estamos de tempo? Porque eu vou falando, eu vou falando. Estamos em 45 minutos. Opa, então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar, que aí eu respondo e finalizo. Eu acho até legal, Renata, é só para as instituições não perder, é aquilo que a gente tinha conversado, não perder a questão do foco do trabalho pós-pandemia. Porque como está focado muito em doações, em a questão da cesta básica, que nós duas tínhamos conversado, só para depois elas não perderem o viés do trabalho pautado na assistência. Ao invés de acabar pegando isso para elas e ficar só nesse quesito das doações. Aí entra naquela questão da alimentação, que foca mais na alimentação do que nas outras coisas que os usuários precisam. Então, as demandas existentes no território acabam se perdendo por conta de focar só nessa questão da alimentação mesmo. Sim, sim. Importante, né? Sim, a gente tem que pensar em duas coisas, né, quando a gente fala em alimentação. Enquanto direito fundamental, enquanto doação. E aí é exatamente isso que você falou, né? Não perder o foco. Se eu trabalho assistência dentro da minha instituição, a população tem direito à alimentação. Só que essa população ela não vai viver somente do alimento doado num determinado período. Então, preciso fortalecer essa população. Não posso perder o meu foco de autonomia dessa população. Eu preciso empoderar essa população quanto aos seus direitos, enquanto os benefícios que ela recebe são temporários, são importantes, são essenciais, a gente entende, a gente sabe disso, a gente vive isso. Mas qual é o meu viés? É o viés de doação, de um ato solidário, característicos da benevolência, do assistencialismo, ou eu vou buscar, de fato, o direito que está na Constituinte, que está nos meus instrumentos legais, como a LOAS, como o SUAS, como a NOB, como a Política Nacional, a PNAS. Eu preciso conhecer essas ferramentas para eu entender para qual lado eu vou. Se eu vou para o lado do direito ou se eu vou para o lado da doação. Mesmo que nesse momento, sendo pontual, sendo um momento de calamidade, que é emergencial, eu faça doações, eu receba doações e repasse para os meus usuários, mas qual é o viés que eu vou seguir? E aí, Alessandra, é exatamente isso que você falou, né? Que nós conversamos, né, muito sobre isso esses dias, articulando algumas ideias, sobre as dificuldades que as instituições enfrentam no seu próprio território. Né? Se eu sou dessa instituição, num território de extrema vulnerabilidade, muitas vezes essa doação ela vai levar do alimento, ela vai levar um período maior. Mas eu preciso respaldar essa doação, eu preciso entender, né, que isso tem que ser pelo viés do direito. Tá? Tem uma pergunta aqui, Renata, Artemis Rocha. Qual é o melhor caminho e as opções para as pequenas empresas podem formar nesse momento de isolamento para não deixar de atender e ajudar os cadastros e o que nós podemos fazer para colaborar? Sim, Artemis, conheço. Foi minha aluna de legislação do SUS. Tá? Então, Artemis, e aí para todo mundo. Né? O que as instituições elas vão fazer nesse momento? A gente está vivendo um período de isolamento. Por exemplo, a instituição que eu estou hoje, ela
tem um viés para pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS aqui dentro do município. Acaba atingindo outros municípios. E nós temos atendimentos pontuais. Esses dias não, por causa do lockdown, mas nós fazemos atendimentos pontuais com 2 plantões sociais durante a semana, uma equipe muito reduzida, tentando respeitar aí ao máximo, né, todas as orientações do Ministério da Saúde, da OMS, de distanciamento, máscara, luvas, álcool gel, enfim. Tá? E aí nós recebemos, né, algumas doações e repassamos para os usuários que nós atendemos também. Tá? Mas sempre, né, lembrando a questão dos direitos. Tá? E aí, nesse período, foi o que eu acabei de dizer. Né? Nesse período, nós precisamos entender qual é a necessidade emergencial. E após esse período, o que eu faço com essa necessidade emergencial? Eu continuo ou eu vou fortalecer e vou continuar fortalecendo meus usuários, né? A população que eu atendo? Oi, tem mais alguma questão? Não, não, Sara, só essa. Ai, que podem fazer. Ah, tá, essa foi a pergunta dela. Tá. Isso. Então é isso. Tá? Eu trouxe aí, né, alguns pontos, né, para a gente estar refletindo, né, sobre o fortalecimento da política de assistência social, né, enquanto direito da população, qual o Brasil ele é signatário lá da Declaração dos Direitos Humanos, está sempre lembrando que não se separa as políticas públicas do que está lá descrito nos direitos humanos, não se separa. Tá? Isso anda junto. A proteção social ela está intrinsecamente ligada aos direitos humanos, né? No direito à vida, no direito à liberdade, no direito à alimentação, a ter uma vida digna, tá? E tudo que envolve a proteção social. Tá? Aí trouxe algumas reflexões, né, enquanto profissional, enquanto instituição, né, para as instituições, né, que estejam assistindo também, né, da nossa atuação enquanto profissionais. Tá? Queria agradecer novamente a Alessandra aí pela articulação, né, muito bacana essa troca. Né? Já falei com você, né, vou voltar a repetir. Estou aqui à disposição quando precisarem. Né? Qualquer dúvida que tenham, né, pode me procurar, me perguntar, não há problema nenhum. Tá? E obrigada mesmo pelo convite, né, por estar partilhando esse momento, né, de tantos ataques, né, e que tenta aí destruir o que nós conquistamos. Tá? Esse é um momento de reflexão, é um momento de fortalecimento. Não é porque estamos isolados que não vamos nos fortalecer. Não estamos invisíveis, estamos aqui e viemos para ficar. Tá? E é Ah, isso, então, Alessandra. obrigada, Renata. Obrigada por essa troca com todas as instituições. Acredito que vai ser de vital importância, justamente para começar a entender um pouquinho mais como é que está funcionando o SUAS nesse momento tão conflituoso e como elas podem atuar também em questão do trabalho, nesse período que está tão difícil, que todos nós esperamos que acabe logo, né? Para todo mundo voltar ao Uhum. trabalho normal continuar nessa perspectiva de direito, continuar nessa perspectiva de auxiliar e viabilizar caminhos para que o usuário possa conseguir, de fato, ter acesso aos direitos dele. Muito obrigada e até a próxima. Possamos fazer outras lives e outros conteúdos para as instituições e organizações da sociedade civil. Ok? Sim, sim, ótima proposta. Obrigado mesmo aí pela oportunidade. Tá? Beijão, então, para todo mundo. Né? Bom isolamento aí para todo mundo. Se resguardem. Né? Ouçam a OMS. Né? Vamos nos resguardar. É a nossa saúde, a saúde de quem nós conhecemos. Né? Precisamos estar atentos a todas as recomendações, né, que são passadas para nós e que garantem o nosso direito à vida. Tá?
E é isso, pessoal. Obrigada mesmo a todos que assistiram aí, participaram, né, com seus comentários. Tá? Obrigadão, né, Sandra? Beijo, fica com Obrigada, Deus. gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.